Então vamos começar explorando algumas propriedades que nós vamos ter do mundo da estatística mais teórica mesmo. E a primeira dela é a lei dos grandes números. E a lei dos grandes números é uma forma bonita de falar que a média converge. Eu vou dizer aqui o que é convergir nos próximos exemplos. Como eu falei no último vídeo, distribuições de probabilidades podem ser ótimos modelos, mas também podem ser ótimos pontos de partida para quando eu quero assumir uma população. Então eu vou assumir que existe uma distribuição chamada distribuição beta, que tem dois parâmetros, que é o alfa e o beta. É meio estranho o nome ser beta e um parâmetro beta, mas é isso, é o alfa e o beta. E essa distribuição tem domínio entre 0 e 1. Note que isso não são todos os reais, mas tem infinitos números aqui que eu não consigo enumerar, então seria meio que uma distribuição contínua. Se eu assumo que a população vem de uma beta, eu posso simular isso em Python. numpy.random.beta, passo os parâmetros e simulo uma amostra de tamanho 50. O que é bacana de assumir uma distribuição como a minha população, né? Porque as distribuições de probabilidade geralmente têm valores bem caracterizados. Para a beta, a média é alfa dividido por alfa mais beta, que é 3 dividido por 3 mais 2 por 5, 3 dividido por 5, ou 0,6. Como a gente está mostrando aqui na parte de baixo do vídeo, né? O que é que isso quer dizer? Que eu sei qual é a média real. Note que eu sei disso. Eu sei que no início da aula eu falei que eu não vou saber disso, mas aqui eu estou dizendo que eu sei que a média real não tem chapéu, é 0,6. Mas eu fiz uma amostra que está aqui nessa parte do slide de tamanho 50. Está aqui a minha amostra tamanho 50, entende? Que são esses pontinhos aqui, os 50 pontos. E está aqui o histograma que eu fiz aqui em cima. A minha pergunta que eu vou fazer durante esse vídeo é: qual é o melhor ponto? Ou aonde seria um novo ponto que sumariza bem esses dados? E é bacana a gente assumir essa noção de uma distribuição real, né? Porque se eu sei qual é a média da população, porque eu criei uma distribuição de probabilidade para representar ela, eu consigo falar o quão distante a minha média da amostra, que é o meu x barra, está daquela média da população. Porque eu gerei isso. Eu, como criador do mundinho em CD, fiz isso. Então, x barra ou mi chapéu é a média da amostra. É a mesma coisa, que é o meu estimador. E eu consigo, com esse meu estimador, só para deixar a noção clara, eu sempre uso o chapéu para referenciar o estimador. E eu consigo saber o quão distante é o meu estimador do valor real. Porque afinal fui eu que criei esse mundinho sintético e eu sei qual é o valor real. Como é que eu leio essa função? O quão ruim é o meu estimador? O quão enviesado é o meu estimador? Ou qual é o viés ou bias do meu estimador mi chapéu? Para um pouco para entender essa equação. É uma função de mi chapéu, que é a minha média amostral, que é um estimador, por isso que é um chapéu. E é o quão distante isso está da média real. Ah, Fábio, mas eu não sei qual é a média real todo dia. Não, você não sabe, mas nesse mundo aqui você sabe, porque eu falei que vem de uma distribuição beta, e se você abrir o Wikipedia da beta, que eu recomendo, vai dizer lá, a média da beta é alfa dividido por alfa mais beta. Então eu sei dizer qual é essa distância. O que é que a lei dos grandes números fala? Que quando eu tenho amostra suficiente, mais a minha média amostral vai se aproximar da média da população. Então aqui no eixo X, eu gerei uma amostra tamanho 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 1000. E tirei a média de cada uma delas. Observe como a média inicialmente não gira em torno de 0,6, ou pelo menos tem uma variância muito grande em torno de 0,6. E depois ela meio que converge para quase igual a 0,6. E observe que o erro, que é essa média amostral menos a média real, que é o que é chamado do nosso viés, aqui eu levei ao quadrado, e vai ficar claro daqui a alguns slides que eu levei ao quadrado, também meio que converge para um valor muito baixo. Começa meio ruidoso e converge para um valor meio que 0,05. Eu sempre tenho um errinho quando eu pego uma amostra. Minha amostra nunca é perfeita.
mas ela fica cada vez melhor. Ela seria muito boa se eu tivesse infinitos dados, mas ainda assim, ela não vai ser perfeita, porque a gente vive num mundo limitado. Então isso mostra a lei dos grandes números em plots. A lei dos grandes números é algo provável, eu posso provar ela. Mas o que ela fala e qual é a intuição dela é simplesmente isso. Quanto mais dados eu tenho, mais a média da amostra se aproxima da média da população. Então isso é a primeira garantia que eu tenho nessa aula. E vai ser bastante útil para a gente entender o que são estimadores. Agora vamos pensar em outras justificativas para a gente usar a média. Não é só porque a média é a soma sobre n que ela é interessante, não. Tipo assim, tem vários motivos pelo qual ela é interessante. A lei dos grandes números é uma delas. Porque eu sei que a média amostral vai se aproximar de um valor que eu não conheço a população. Olha as garantias surgindo nos primeiros slides. Eu não preciso saber a média da população, mas eu sei que com dados suficientes eu estou perto dela. Então para pensar nisso. A outra coisa que eu vou saber é a seguinte. Se vocês pegam essa base de dados aqui, qual seria o ponto que você usaria para sumarizar ela? Você acharia esse ponto meio que à esquerda aqui? Ou algum valor aqui? Ou será o 0.6? Ou talvez o 0.9? Nota que não parece ter uma escolha muito melhor do que a outra não, né? Esse meu histograma aqui com 50 pontos, ele não parece concentrar muito em lugar nenhum. Então por que a média interessante não parece que concentra em local algum, né? Então qual desses pontos aqui, ou qual desses valores melhor sumarizam esse conjunto de dados? Note que agora eu não estou falando mais de população. Eu quero o valor que melhor sumariza o conjunto de dados em si. Então eu quero um estimador não paramétrico, eu não vou assumir nada da população, para os dados próprios, por assim dizer. E existe um mundo de estimadores que a gente viu 2 aulas atrás. Médias, medianas, médias geométricas, não passei no vídeo, mas está no slide, etc. Variâncias, blá 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 blá, então, que eu poderia usar aqui. Mas por que eu escolho um deles? Será que algum é ótimo? Então, para saber se algum é ótimo, eu preciso primeiro de alguma definição do que é ótimo. Então, vamos definir uma distância entre estimador e os dados. No mundo da matemática, é muito bom a gente pensar em distâncias ao quadrado, porque quando eu levo coisas ao quadrado, é fácil derivar elas. E quando eu falo de ótimo, ótimo quer dizer geralmente derivar igual a zero, né? Para quem lembra de cálculo 1. Quando eu derivo igual a zero, eu acho o ponto máximo ou mínimo de uma função. Então eu vou definir aqui o que é chamado da nossa primeira função de perda no curso de ICD. E essa função de perda é uma distância de cada ponto para um ponto teórico, que não existe ainda, que é o meu estimador. Observe que eu tenho aqui para cada ponto xi, que é da minha base de dados, uma distância que está elevada ao quadrado para um valor θ chapéu. Isso é um chapéu, então quer dizer que é um estimador. E θ chapéu poderia ser aqui, como também poderia ser aqui, ou em qualquer canto desses slides, desse meu conjunto de slides aqui, né? Qual é o melhor? O melhor é fácil quando eu conheço de cálculo, né? Eu defini aqui uma função de perda, eu defini uma definição do que é o ótimo, isso está elevado ao quadrado, que facilita bastante aqui a minha vida, né? E agora eu posso otimizar essa função. Otimizar funções é meio que a base de aprendizado de máquina e muito de ciência de dados moderna. Então, se eu quero o valor ótimo, eu quero o valor que minimiza essa função. Porque minimizar essa função quer dizer que o ponto vai ser, em média, próximo de todos os outros. E que ponto é esse? Então, vamos pegar essa função aqui e começar a minimizar ela. Só para mostrar um exemplo antes, aqui eu tenho uma amostra de dados, 1, 3, 5, 11, e eu posso mensurar o erro quadrado do estimador 4. Eu chutei que o valor é 4. Entendeu?
E eu vou ver que isso aqui vai ser 4 menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado. E por aí vai. 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado. 4 menos 3 dá 1, 1 ao quadrado. 4 menos 5 dá menos 1, mas ao quadrado vai ser a mesma coisa, né? E aqui o outro é 7 ao quadrado. Então o erro aqui é 15. Erro L de loss. Será que 4 é o melhor valor? A gente pode achar o melhor valor usando a noção de cálculo 1, né? Basta derivar essa função. Muito aluno começa a ficar um pouco com medo do curso agora quando surge a noção de derivada. Porque derivar não é nada de outro mundo não, assim, ainda mais as funções mais simples que a gente vai ter aqui em CD, é meio mecânico, em aplicar regras, né? Você poderia derivar isso aqui usando a regra da cadeia, mas eu vou fazer quebrando no passo a passo aqui. Não vou fazer na mão, no videozinho mostrando minha mão, porque eu acho que essa derivada dá para entender no slide mesmo. O que é θ, chapéu, menos x ao quadrado? Isso aqui é a menos b ao quadrado. Eu sei que minha letra tá feia aqui no mouse, mas dá pra ver que isso aqui é a menos b ao quadrado. E o que é a menos b ao quadrado, né? A gente consegue meio que fazer isso. É o primeiro termo ao quadrado, θ chapéu ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Tudo isso dentro do somatório. Lembrem do cálculo que a derivada da soma é só somar as derivadas. Então, isso aqui é um somatório. E lembrem do que é mais importante ainda, é que eu quero θ ótimo, eu não quero x ótimo. Eu sei que nas aulas de cálculo a gente geralmente deriva em função de x. Aqui eu vou derivar em função de θ. Porque a minha função de perda ela é uma função de θ. Então eu vou meio que derivar essa função aqui. θ ao quadrado, derivada 2θ. 2θxi, derivada, vai ser apenas 2xi. X ao quadrado não tem θ, meio que vai embora, porque não tem θ, porque não é função de θ. Então a derivada dessa função em função de θ é isso aqui. Como é que eu acho o valor ótimo agora? Eu igualo isso a zero. Observe quando eu igualar isso a zero, eu vou jogar esse 2xi para cá, eu vou cortar 2 com 2, e eu vou ficar com o θ chapéu. É literalmente o valor da média. Então isso aqui tem que ser igual a zero, que é a minha derivada. Joguei o somatório de 2xi para o lado direito. Observe que o somatório aqui ocorre dos dois termos. Isso aqui tem que ter um parênteses aqui que eu não mostrei, mas aqui teria um parênteses. O somatório eu posso quebrar para o primeiro e para o segundo, porque isso aqui é uma subtração, é uma função aditiva. E eu jogo o somatório de 2xi para o lado esquerdo, tá aqui. O 2 não faz parte do somatório, ele vai cair fora, como o meu caiu aqui, então. E esse somatório de i igual a 1 até n, ele não tem i em θ. Então isso aqui dá n multiplicar pelo meu θ chapéu. O chapéuzinho ficou meio que fora do lugar aqui, gente, eu peço desculpas. Mas aqui eu tenho n vezes θ chapéu. E aqui eu tenho um somatório de xi. Pare para pensar um pouco nesse slide. Tente fazer isso na mão, caso você tenha problemas. Mas observe que eu vou, quando terminar tudo isso, descobrir que o θ chapéu ótimo, ou estimador ótimo para os menos quadrados, nada mais é do que a média da amostra. Então a média da amostra ela é muito bacana, porque ela tem duas propriedades agora. A primeira é que ela aproxima a média da população, e a segunda é que ela consegue sumarizar bem os nossos dados, né? Então a gente tem essas garantias que vai ajudar bastante a gente durante o resto do curso. A lei dos grandes números fala que a média amostral se aproxima da média real quanto mais dados eu tenho. E além disso, a média minimiza o erro quadrado dos pontos para si mesmo. Então a média é um estimador que está mais perto dos pontos do que outros estimadores. Pelo menos quando a gente pensa no erro quadrado. Existe um argumento similar para a mediana. A mediana vai ser o estimador
que aproxima de forma ótima os pontos quando eu uso o erro absoluto. Só que eu não vou mostrar essa derivada aqui nos vídeos não, simplesmente porque a gente nunca cobra isso em CD e é mais para dar uma noção que assim, a sua função de perda define estimadores diferentes. Mas é muito comum no mundo da estatística a gente usar a função de perda quadrática, porque algumas garantias que vêm com a média, tipo a lei dos grandes números, não vai vir com a mediana. Mas se você deriva isso aqui, você consegue chegar na mediana. Para derivar, você tem que fazer uso da função de sinal, né? A derivada de menos 1 é... A derivada de menos 5 é menos 1, a derivada de 5 é mais 1. E também assumir que a derivada do ponto zero, ela existe. Só para comparar aqui as duas perdas, né? Então, se eu assumo um conjunto de dados, ou um conjunto de pontos, tipo aqui, 12, 14, 16, etc. Que eu chamei de Y, mas poderia ser de X, né? E eu vejo qual é o erro para diferentes valores de θ, existe um valor ótimo. Essa função ela é convexa, que é justamente a média que vai estar aqui. E note que quanto mais longe desse valor ótimo eu estou, maior é a minha perda. Isso meio que explica um pouco assim a média ser impactada por números altos. O erro absoluto da mediana ele é menos sensível a esses números extremos. Né? Como a gente viu, né? A mediana não importa muito quando eu uso extremos, porque ela tem a ver com o ponto mediano dos dados. A gente viu isso nos 2 vídeos atrás. O que importa mais desse vídeo agora é a minha segunda garantia. A média é o melhor sumário de um conjunto de pontos quando eu penso em meios quadrados. Então eu tenho 2 garantias que vão me ajudar durante o resto do curso. E é o resumo que a gente tem até agora, que eu meio que já falei isso alguns anos atrás, se ficou repetido no vídeo. Eu peço desculpas, né? Mas a lei dos grandes números, quanto mais pontos, mais eu me aproximo dos dados reais, da média real. A média minimiza o erro quadrado. Só que infelizmente a gente não tem algum desses argumentos para a mediana. Então a gente vai focar apenas na média. Por exemplo, a gente não tem a lei dos grandes números para a mediana. E é isso.